Então a minha pergunta é muito simples, são três. O que a universidade está fazendo para evitar que situações como essa aconteçam? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se houver outro caso desse, quais medidas serão tomadas se houver algum caso em que um aluno for agredido? E a minha terceira pergunta, se eu for lá semana que vem, se o deputado Gil for lá, se qualquer brasileiro for lá, se eu for lá semana que vem, o senhor vai garantir que a gente consiga fazer o nosso evento, consiga falar com os alunos, consiga fazer as palestras? Ou não? Só pode se for alguém de um determinado espectro político. Minhas perguntas são nesse sentido de algo que eu não vi na apresentação, que eu sequer ouvi falar na apresentação, mas que toda hora chega um caso desses no meu gabinete, que é sobre liberdade de expressão dentro da universidade e sobre intolerância ideológica dentro das universidades. E por que eu tô dizendo isso? Porque no dia 2 de outubro, um professor universitário foi chamado de fascista na Unesp e foi agredido por um aluno, dia 2 de outubro. E até agora não aconteceu nada com esse aluno. E provavelmente não vai acontecer. No dia 30 de setembro, a Unicamp, ela suspendeu um convênio com o Instituto Israelense, simplesmente por ser um instituto israelense. Simplesmente cancelou na Unicamp. Eu mesmo, quando fui palestrar uma vez, quando eu era pré-candidato na Unicamp, fui impedido de palestrar na Unicamp. E não pude dar minha palestra. Ia debater mensalidades nas universidades públicas. Daí, claro, o reitor pode dizer, mas esses são casos que não tem nada a ver com a USP. Eu posso responder pela minha universidade. Então eu trago aqui um caso da USP. Alunos e palestrantes são expulsos a tapas na USP por manifestantes de extrema esquerda. Isso aconteceu na USP. E daí, claro, eu sei que vocês vão pesquisar e vão falar assim, não, mas esse caso foi antigo. Esse caso não é de agora. Então, eu posso trazer outro caso, bem mais recente, desse ano. Estudantes da USP agridem vereador Pavanato e sua equipe. Sai direita, sem o sangue quente! E eu posso trazer, então, mais um caso recente, que não foi de agressão, mas em que, após protesto público do professor Paulo Sérgio Pinheiro, a USP recua e cancela a feira internacional que teria a participação de Israel. Então, a gente vê que parece que tem um padrão, né? Se eu pesquisar, e eu pesquisei, eu não consigo ver nenhum caso de algum, ou pelo menos não em tantos números, de alunos de esquerda serem agredidos dentro da universidade pelos simples fatos de pensarem algo que eles queiram pensar, ou defender algo que eles queiram defender. Me parece que é um padrão. A ponto de, chegou também ao meu gabinete, um aluno da USP, deputado Gil Diniz, aluno expulso do curso de Direito da USP, se pronuncia. Perseguição política. Que ele foi acusado, e eu não sou juiz pra defender ou pra julgar alguém, mas a justiça anulou a expulsão do aluno da Sanfran. Não fui eu, foi um juiz que decidiu anular a expulsão de um aluno. E o que a USP fez? Ao invés de talvez dar o benefício da dúvida, pegou e está recorrendo contra esse caso. E aí, quando a gente vê do outro lado, deputado Gil, a gente vê isso aqui de janeiro de 2025. O USP pode expulsar 5 alunos por antissemitismo. Em janeiro. O que aconteceu até agora? Nada. Então, parece que é um padrão muito claro. Pelo simples fato de você defender algumas pautas, você não consegue estar inserido na universidade pública, que deveria ser um lugar de livre pensar. E aí as pessoas falam, deputado Léo, o que a gente pode fazer? Um aluno agrediu um professor. E daí, muitas vezes eu falo, eu acho que eu posso fazer muito pouco, porque eles sempre se resguardam na questão da autonomia universitária. Mas na hora de pedir o dinheiro, os recursos, deputado Gil, aí precisamos do Estado, precisamos dos brasileiros, precisamos dos paulistas. Na hora de a gente tomar medidas e cobrar responsabilidade, daí não. Daí, vocês não têm nada